tudo ao vivo, tá? Tudo ao vivo. Preparação para a abertura do programa, tudo ao vivo. Que legal, cara. Isso aqui é uma técnica milenar, né? Um durex, eles enrolam na mão e quem usa preto e tem animais em casa, né? Gatos, por exemplo, muitos pelos. E aí a gente fica com os pelinhos assim no preto quando a gente usa e tal. Então a gente estava fazendo essa preparação. E o Ribeiro Neto estava aqui me ajudando, né? Vai abrir o programa, vai abrir o programa, vai abrir o programa. E o Ribeiro Eu uso preto todo dia, assim. não faço nunca isso, cara. Sabe o que é isso? Mas é uma técnica milenar. Fica a dica, donos da bola também é cultura. Claro. Também é cultura. E a gente também sente falta dos pets, né? Eu queria mandar um abraço, não é só os jogadores do Grêmio que sentem saudades dos pets. Nós vamos começar assim, vocês vão começar assim o programa. Eu quero dizer pra Começar vocês assim. que eu quero mandar um abraço pro meu cachorro que tá me vendo lá. Tá. D'Artagnan. Darta! Meu peixe. Papai disse que não ia almoçar em casa. Tá voltando, D'Artagnan. Ele tá isso aí. voltando. Muito bem, gente. O nome dessa técnica é Renato Portaluppi. É se colar, colou. Esse é um programa que não consegue esquecer, Renato. Pedrinho, segura. Vamos lá. Vem. Muito bem, salve pessoal. No ar a partir de agora, aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola. Nesta quinta-feira, né? Ainda sem Campeonato Brasileiro para Grêmio Internacional. Inter volta a campo na próxima quarta-feira contra o Fortaleza. Nesse período, a proposta do programa hoje é analisar, no lado do Grêmio, o que Renato pode fazer nesse período de treinamentos até o próximo jogo contra o Bragantino? Quais são as prioridades de Renato Portaluppi? O que urge no Grêmio que o Renato consiga resolver para essa retomada no Campeonato Brasileiro? E no Internacional, Roger atingiu um bom momento, uma sequência que o Internacional pode de fato sonhar com vaga na Libertadores da América? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui para vocês na tela da Band e também no YouTube. Deixa eu colocar no ar a enquete do programa de hoje que fala sobre as necessidades do Grêmio, né? A gente vai fazer um pedido aqui para que o torcedor do Grêmio ele esteja, nesse momento, executando o papel de Renato Portaluppi. O processo empático. Processo empático desse até esse torcedor que está na bronca com o Renato, tá? Qual deve ser a prioridade de Renato nesse período sem jogos? Porque, bom, críticas existem muitas. O que a gente está pedindo aqui, meu caro Bruno Soares? Soluções. Sim. Para o torcedor. O que o torcedor enxerga hoje no time do Grêmio que urge uma necessidade, uma solução nesse período até a partida contra o Bragantino? Trocar o goleiro é a prioridade? Não. Ajustar a zaga? Sim. Definir o meio-campo titular? Também. Treinar finalizações com os atacantes? Mais do que tudo. Mais do que tudo. Então, para Ribeiro Neto, são 3 opções corretas. Mas a questão aqui não é múltipla escolha, é a principal. A principal. Que se a souber principal. ler, fica fácil, né? Hã? Se souber ler, fica fácil. Fica prioridade. fácil. O Ribeiro queria uma questão aí diferente. eu até vou entender o torcedor. Daqui a pouco o torcedor em casa pode estar lendo a enquete. Todas. O Grêmio precisa de tudo. Terra arrasada. Mas é a prioridade. Principal que ele tem que resolver urgentemente. Tu sabe que eu não quero atropelar. Mas tu já está atropelando. É verdade. Desde a abertura. Eu teria uma opção que para mim seria definitiva. E é óbvio que eu nem teria que estar na enquete, porque ela pode parecer assim um pouco agressiva, entendeu? O Grêmio tem que treinar. O Grêmio tem que treinar. Tá? E aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Tá tudo bem. Todos os clubes deram folga, todos deram. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que eu quero dizer para vocês que tem clubes que precisam mais do que os outros. Treinar, tá? Tem clubes que reclamam mais da falta de tempo para treinar do que outros. E o Grêmio tá nessa de que precisa treinar. Então, é assim, ó, eu aprendi na vida, meu caro apresentador, professor, na vida, que assuntos diferentes, ações diferentes. tá bom? Momentos iguais, estratégias iguais. Momentos diferentes, estratégias diferentes. O que eu quero dizer com essa palavreada aí? É que quem está perto da zona do rebaixamento precisa treinar mais que os outros. Quem não tem o time definido e tem tantas interrogações, precisa treinar mais do que os outros. Tá? E isso E isso aí que eu estou falando não é pro Grêmio do Renato. Isso aí é uma coisa básica
básica. Você aí, meu amigo, que trabalha exaustivamente todos os dias. Se você tem dificuldade em alguma ação do seu trabalho, o que você faz? Você treina mais essa ação para melhorar, correto? Correto. Qualquer pessoa. Você, se precisar, vai ter que chegar mais cedo, por exemplo, para se especializar. Tá. Ah, eu quero melhorar o meu desempenho, quero melhorar o meu currículo. O que eu faço? Eu vou fazer um curso de especialização. Tá bom. Então eu vou estender. Então isso aí é o óbvio ululante, entendeu? Então eu não consigo entender o Tico e o Teco aqui, tem dificuldade. Eu sei, eu sou Tá querendo dizer que o time do Grêmio é mal treinado? Não, quer dizer que ele é isso que tu quer pouco dizer. Ele tá dizendo que o treinado. Grêmio não treina. O Grêmio é mal treinado. Eu só Daria um só seminário. preciso- Daria um seminário. Eu vou acrescentar um ponto. A tua observação brilhante, mas eu vou acrescentar Não, um mas ponto. eu Fala. preciso entender. Nós realmente estamos falando do Grêmio? Não, zona de rebaixamento. A gente estava fazendo contas para G6, para Libertadores. Não, mas é que o A programa gente hoje é estava outro, não sei, hoje é que empolgado. o programa A mudou. gente estava aqui É que no programa levantando semana uma passada. ode ao Renato. Hoje é quinta-feira, 5 de setembro. Não sei se tu notou que voltou a Arena, o Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro. Os adversários diretos do Grêmio Não, venceram. só um a pouquinho. rodada, a realidade Mas é outra. me contaram- O cenário é outro. Às Não, vezes, mas aqui, ó, às vezes, mas às me vezes contaram- é um não saco, tem tá? problema. Às vezes é Que um tu- pé no saco, Que na tu, real. Adi, Me que tu, contaram. Adi, não esteja Tá, preocupado, eu entendo. Porque tu é um colorado oficial do programa. Mas é que entendeu? me contaram tu não que a força da Que tu Arena- esteja andando pra isso, tu tá na tua. É isso mesmo. Tu quer que o Grêmio se exploda. Não Sim, tem mas problema tu, nenhum. como Grêmio, Neto, não, né? Não, não é, que eu sou imparcial. Eu penso no futebol. Futebol cara. gaúcho. Entendi. O Ribeiro Roxo. Agora tem o Entendi. seguinte: o Ribeiro trouxe um ponto que é: precisa treinar. Precisa treinar. Muito bem, vocês dois divididinhos ali. Precisa treinar. Agora, Ribeiro, isso daria um seminário, tá? Isso eu já ouvi de quem trabalha com o futebol. A folga também ajuda. Claro que ajuda. Não treinar também ajuda. E esse programa aqui tem componentes que Como é que defendem. Esse programa aqui tem componentes que defendem a exaustão, que no futebol não se deve desconsiderar o mental, o emocional Não há dúvida. e tudo mais. Lembra como o Luxemburgo Há chamava? momentos em que uma pausa pode ser benéfica. Ótimo, eu também acho. Refletir pode ser benéfico. Não tem problema Se nenhum. desconectar daquele ambiente Lembra tenso do Luxa? pode ser Lembra do benéfico. Luxa? Lembra do Luxa? Porque- Pijama treine. Pijama Porque, treine, não, é porque isso aí. a folga, eu só quero concluir, a folga principalmente foi uma- para um grupo que sofreu tanto por ficar longe da família Dos pets. no período das enchentes. Aí vocês estão ridicularizando. Por ficar longe da família, e um abraço para quem é pai e mãe de pet, você sabe a importância dos pets, eles ridicularizam, talvez não tenham. Então, assim, a dificuldade de ficar longe da família para esse grupo, tanto do Grêmio quanto do Internacional, Posso foi contrapor? muito forte. Posso então, contrapor? 3 dias para ficar perto da família, para quem sofreu tanto e não teve a família por perto, desculpa. Isso é absolutamente compreensível, Ribeiro. Eu vou dizer- é compreensível eu vou e dizer- faz bem pro jogador, faz assim, bem ó, pro ser humano e vai ainda- fazer bem pro Grêmio. Ainda bem que tu deu essa E narrativa. eu tô falando sobre o Grêmio porque o foco é o Grêmio. Ainda E bem, faz bem pro Inter. Ainda bem que tu fizeste. Não, pro Inter não essa- fez bem. O Inter foi pro Não, resort e a casa não, caiu. não. É. Os 3 dias faz entendi. bem Tá. pros jogadores do Internacional ainda também. bem que tu fizeste. Olha o português correto. Tu fizeste essa narrativa, porque certamente, assim como tu, muitas pessoas não entenderam o que eu falei. Tá? E aí onde é que tá o erro? Na O mensagem ou na erro está no interpretação? seguinte: não me importa Tá bom hoje, hein? o que não foi feito nesses 3 dias, que eu acho que é importantíssimo, folga. Tudo que tu falou, eu sublinho. Tá grifado. O que me importa é o que vai ser feito a partir de hoje. Ah, bom. Que Tá bom. tipo de treino? Porque não adianta Não, vir. é que o teu discurso, não, Ribeiro, não é, que tu eu tô condenou acostumado. folga. É Tu que eu condenou tô- a folga. É que eu tô. Tu não, queria não. que os jogadores do Grêmio tivessem Não, não. treinado segunda, Viu? terça e quarta. Viu como o senhor não entendeu? Faltou isso na tua O que eu exposição. estou dizendo é que o Grêmio tem que treinar mais. Tá bom, treina eu a não partir de disse hoje quando que tinha que reapresenta. tirar a folga. O senhor Não, tá treina a partir de hoje quando reapresenta. Não, mas que não, tipo é que de o teu, treino? é que o teu discurso, É- aí tu, é que quando Meu, tu aí usa, não dá. aí tu Então o usa, senhor tá distorcendo as minhas palavras. É que Mas tu sabe usa, uma coisa, olha é só. que o Ribeiro usa o trabalhador, aí ele usa não, porque o trabalhador não tem folga, o trabalhador se aperfeiçoa, né? Não é a mesma relação. Ah, não é? Até porque não é um é trabalho- completamente não é, diferente. Até porque não é um São trabalho mundos físico, completamente não é um trabalho diferentes. físico, o cara que trabalha no completamente escritório. diferentes. Aí diferente. tá, vou chegar então. Então tá. Não Me precisa do permite- E se descanso. Eu esse não quero- trabalhador eu tivesse não a quero- possibilidade eu- de ter 3 dias de É, folga, tá ótimo. seria extremamente benéfico Eu não pra quero ele. me alongar, tá? Ah, não quero. Não quero. Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, tá? Meio-dia Podia se 11. ele quisesse. Eu Meio-dia quero dizer pra 11. vocês o seguinte, tá?
Agora tu fala, 3 dias. antes tu falou com o trabalhador, tá? Agora tu fala com o jogador do Grêmio que tá te assistindo, que tu queria que eles não folgassem segunda, terça e quarta, com tudo que eles enfrentaram nessa Eu temporada. quero dizer para você, em primeiro lugar, que eu não disse isso, o senhor está sendo maldoso. Não, tu disse que ele tem que Não treinar, vou- treinar, treinar. não, eu só não falo do seu caráter porque eu conheço bem o senhor, entendeu? Então, o que eu disse não é isso. Agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque tem a ver com a enquete. Meu Deus. Tá? Tem a ver com a enquete. O Grêmio se representa, o Inter se representa, tá? Grenalizar, então tá? Grenaliza. Aí o que que acontece? 2 dias de treino físico. 2 dias de treino físico, né? 2 dias de treino físico. Aí tem fim de semana, um turno, né? Aí o que que acontece? Não adianta depois tu vir reclamar, mas eu não tenho tempo para treinar finalizações. Fica muito apertado. Sabe de quem é a culpa disso? Esse é um problema com a musculatura do atleta. Imagina o cara ter que comprar falta depois do treino, vai estourar o músculo, né? Imagina ele ficar treinando finalização depois do treino, vai estourar o músculo, né? Porque a exigência muscular hoje mudou, o futebol é força e velocidade, então assim, entendeu? Que é verdade. Então, não adianta. De quem defende a volta da forca no futebol, não me surpreende que tu esteja condenando isso. Um dia tu vai me surpreende, entender. não me surpreende absolutamente nada. Quem defende a forca, a volta da forca. Sabe o que é? Eu quero falar também, mas eu tô esperando aqui faz 10 minutos, cara. Vai, Ribeiro. O dia que o teu jogador do teu clube 13 minutos. perder um gol na cara do goleiro, porque ele não soube cabecear a bola, porque ele fechou o olhinho com medo do contato, aí só vai dar a bola pra fora. Não, aí Talvez tem que já bater, tenha perdido. Não, aí tem que bater Talvez já palma. tenha perdido o Sabe pra jogador. quem tem que bater palma por não conseguir treinar? Pros defensores do Campeonato Gaúcho. Esses aí estão de parabéns. Os defensores do Gaúcho. É sério, cara? É sério. É e eu vou sério, explicar cara. por que é sério. Então agora, porque todos os clubes Tu fala agora pro Alberto Guerra pegar a taça de campeão gaúcho e devolver. Hepta. Fala pra é torcida do Grêmio maravilhosa a desconsiderar taça. o Hepta. Sim, sim. Diz assim, ó, o Campeonato Gaúcho não importa. Não importa a mesmo. A única competição que a dupla Grenal pode conquistar. Diz assim, ó, presidente Alessandro Barcelos, abre 2025 desprezando o Mas é Campeonato óbvio Gaúcho. que deveria fazer isso. Desprezando Tu sabe o Campeonato o que o Gaúcho. presidente Alberto Guerra tem que fazer, então, usando a tua ironia? Presidente, eu não tô sendo irônico, tô dizendo a verdade. Presidente, não tem problema que o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e essa campanha pífia no Brasileirão. Pega a taça, dá na mão do Renato e diz pro Renato dizer pra torcida, somos campeões gaúchos. Aí quando- Renova o perfeito. contrato, Perfeito, presidente. Bruno. O Grêmio é Aí campeão exceção. gaúcho, Aí quando presidente. ganha gauchão, Mas quando não ganha a Copa do importa o Brasil, gauchão. quando ganha brasileiro, não, o gauchão foi importante para fortalecer a veia vencedora do Tu sabe por elenco. que não? Tu sabe por que A veia não? vencedora. Quando a dupla Grenal ganhou Bruno, o mundo, não ganharam o tu gauchão. sabe qual é um dos principais... Quando foram rebaixados, Tá bom. ganharam o Exceção. gauchão. Um dos Não é exceção. É exceção. Os momentos mais importantes da história da um dupla dos Grenal. principais problemas, um dos principais problemas Relacionados. apontados para o Internacional hoje ter dificuldade de voltar a vencer É porque não ganhou o gauchão. é porque o Internacional desaprendeu a vencer. Não, é porque desaprendeu. E um gauchão é voltar a É vencer. porque dá importância demais Um pro gauchão gauchão. é voltar a vencer. O treinador do Inter cai porque perde o gauchão. É por isso. E ele fica fragilizado nas outras competições. Hoje, o gauchão só pergunta para a atrapalha. torcida do Inter se a torcida não comemoraria um campeonato gaúcho. O aqui, ó, Internacional não conquista deixa eu te o dizer, Campeonato então, Brasileiro de O que 2016. vem vai ser Copa É do que Mundo. pro esse Internacional. discurso, Grêmio esse não- discurso o Grêmio de não- desprezar o Campeonato Gaúcho é o discurso Vai, legal. vou esperar. O futebol, legal. É possível. Não é legal. Né? É Libertadores, Não é legal. Copa do Brasil. É o ideal. isso, É né? o ideal, não é legal. Eu vou dizer Sabe uma por coisa, quê? Deus. Você já falou muito, deixa eu falar um pouquinho. Quando o Grêmio Fazer uma ganhou. crítica. Quando o Grêmio ganhou. O gauchão é tão, desculpa, o gauchão é tão importante que a gente está em setembro. Fala com ele agora. Eles voltam a falar Fala com ele agora. O gauchão é tão importante que eles voltam a falar. Fala pra ele que ele falou Porque muito o Ribeiro agora. Neto abriu o programa com um discurso aqui dizendo que não se tem tempo para treinar e que se deveria treinar mais. Qual é o problema do Finalizações, gauchão? etc. Qual é o problema do gauchão? O problema do gauchão é que o calendário fica extremamente apertado nas competições que deveriam ser importantes, Fecha a Libertadores, Federação Gaúcha. Copa do Brasil tá bom. e Agora Campeonato tu diz assim, Brasileiro. ó, Não agora- dá tempo para agora tu treinar fala- por agora causa tu do fala pra- gauchão. Agora tu fala- Glorioso gauchão. Agora tu fala com a comunidade de Bagé, que a audiência fala, Mas diz eu assim, ó, falo- termina o gauchão. É. Fala com a Falar- comunidade quer que eu fale de com eles? Bagé Quer que e eu diz fale que com tu eles? quer que termine o Vou- Campeonato vou Gaúcho. falar com eles. Tu quer fechar Alô, os clubes do Pelota. interior. Vou falar com Alô, eles. Pelotas, voltou Ó, para a primeira o divisão. Jean-Pierre- O Bruno quer tirar a dupla eu vou Grenal. falar com O Jean-Pierre vai jogar no Ipiranga de Erechim. Tá lá. Ou vai ou Tá não lá, vai. tá Se lá. termina o gauchão, não Tá vai lá, jogar. tá Vou lá. falar com o pessoal Tá do lá. interior. Vamos Paulo Pires. terminar com os clubes do Vou interior, falar, o vou pensamento falar. do Bruno. Paulo Pires, a partir de amanhã começa a colocar na pauta aí algum tema sobre o Guarani de Bagé, o Boa, Ipiranga. boa, pra gente... boa, Mas que boa. boa, mano. Cara, na boa. A gente fala sobre a dupla Grenal. Meu A gente defende a Deus. dupla Grenal, com todo Vamos respeito aos valorizar
clubes do interior. Não, eu não vou com aceitar. todo o respeito aos Eu clubes do não, interior. que O que respeito. vale é a Olha, dupla Grenal. olha o respeito. O que vale é a dupla Grenal, Roberto. Eu não vou permitir, né? Porque é o seguinte, o senhor não está nem dando. O senhor que é brilhante. Muda a fórmula, o senhor é um dá o jornalista chão, brilhante. do jeito que tá errado. Aliás, muito bem agendado, pelo Não, que eu mudar sei. a fórmula, entendeu? sim. Diminuir o campeonato. Aí sim, Muito aí bem não dá. assessorado. Aí sim. Diminui o Muito bem campeonato. assessorado, o senhor é. Mudar a fórmula, a gente começa a conversar. Aqui, Agora, ó, decretar o fim do gauchão... eu quero que o senhor sustente um argumento contra este fato. É fato. Nós teremos no ano que vem, meu caro Felipe Gamba, o maior gauchão dos últimos anos. Não tem nenhuma dúvida. Parabéns. Uma competição que não tenho será nenhuma dúvida. tratada Parabéns. como uma E verdadeira depois seremos eliminados de todas as competições, que é a importam de Champions. verdade. Sabe por quê? Porque o Grêmio vai disputar o Octa. Isso. E o Inter vai tentar evitar o Octa do Grêmio. Deixa eu te dizer uma coisa. Entendeu? E os clubes do Rio Grande, entendeu? Vai ser o maior gauchão dos últimos O tempos. Grêmio, quando estava 15 Vai ser uma anos, Copa do Mundo. 15 anos sem ganhar nada, diziam, não, tem que começar ganhando em casa, que é o que Isso. dizem pro Inter hoje. Ganha o gauchão Isso. primeiro. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil em 2016 primeiro do que o gauchão. O Grêmio perdeu o gauchão de 2016 e ganhou a Copa do Brasil. Ah, já tinha ganho em o gauchão 2016, antes. 2010 tinha sido a última vez. Então, 10 para 16 são 6 anos. O Grêmio em 2017 não ganhou o gauchão e foi campeão da Libertadores. Só foi ganhar o gauchão em 2018. Então o Campeonato Gaúcho que o Grêmio ganhou em 2021 e foi rebaixado para a Série B. É que na boa, verdade... muda a fórmula do gauchão, tira o peso, diminui os jogos para a dupla Grenal e assim terão Lamentável. perna, É que esse o é o calendário grande- melhora, Tu acha que- tempo para treinar. tu E acha aí eu não que preciso ouvir algum- um discurso de 13 minutos do Ribeiro no início do Algum programa. dirigente da dupla Pode ser Grenal uma crítica. endossa o teu discurso? Deveriam. Não, a pergunta é, Mas eu não dou opinião A minha pergunta pautado é, pelo apoio do dirigente. é porque Se eu tu tô tá, louco. tu tá no mundo fantástico do Bruno. Não, é, o mundo é ideal. o mundo fantástico do Bruno. mundo É uma ideal. bolha! É O uma mundo mundo bolha! fantástico, mundo paralelo. ideal. É legal ideal. isso aí, hein, cara. É, Bruno no País das Maravilhas. É isso. É É que- isso. Seguida deixa eu- Nicole Elvic, direto da nossa central. É que, na verdade, o que ele está falando é o seguinte, né? Em nenhum momento ele está dizendo que os dirigentes eles têm que desprezar o Campeonato Gaúcho. Claro que não, E ele eu- pediu o fim do gauchão. Não, não pediu fim, pediu mudança de forma. Mas deixa Mudança só- de forma. Que forma o campeonato se arrasta já com 12 datas, rapaz. Deixa só eu Jogo pedir atrás uma de coisa assim, enquanto eu permaneci em silêncio quando vocês estavam... Deixa eu tentar explanar também, Isso me pareceu uma crítica. né? Há um clima gostoso aqui Isso. hoje. É só quinta-feira. Só tem jogo na quarta. É. É que, na verdade, assim, ó, Me ajuda. quando ele diz para mudar o calendário, ele não está desprezando o Campeonato Gaúcho, ele está querendo só achar... Senhora, não, foi um discurso de empatia com o Campeonato Gaúcho do Bruno Soares. As comunidades do interior Foi um discurso muito vibrando. empático do Bruno Soares com o Mas Campeonato Gaúcho. Foi muito empático. É que aí que tá, é que a gente está fazendo o que tu chama de roda de Sansara, né? Porque a comunidade do interior, por exemplo, ela não se preocupa em achar outras formas do que simplesmente ganhar dinheiro com a dupla Grenal. Me diz Esse uma é o forma primeiro que eles ponto. vão encontrar que não é com a dupla Mas, cara, Grenal. se não tiver Me dupla diz uma Grenal, ninguém maneira. Deixa eu te informar. Meu Tu já Deus sabe, do céu. Eu vou só reavivar a tua memória, porque tu já sabe que tu é outro jornalista brilhante. Talvez não tão bem assessorado. o meu como- WhatsApp bela não maneira para. de criticar o cara é dar um elogio antes. Talvez Não para. tão bem assessorado como o Bruno Soares, entendeu? Tem um ótimo empresário. Posso mas só, assim, só te ajudar? Manda um abraço pro povo do interior nesse momento. Tá? eu queria... Não, então tá. Antes Eles de estão falar pra fechados ti- conosco, mas tá? só pra- Fechados Não, conosco, eu tá? dizer- Eu São quero muitas deixar claro que eu mensagens não nesse estou, eu momento. não estou desvalorizando São muitas o interior. mensagens nesse Eu estou momento. valorizando a dupla Grenal. Então, assim, ó. Então, velho. Cara, tá ok. Sustenta, cara. Eu quero A você. dupla Grenal deveria Você. jogar menos jogos no Tá, Gauchão. eu quero me comunicar com você. Agora a cueca De ficou Rio da Grande. Nike, né? Cueca agora da vai- Nike agora. Pelotas. Agora vai fazer Santa a média Maria dele da pro Boca do interior. Monte, a minha terra. É. Pô, que pena aqui. Cuequinha da Mas Nike tem agora. o acesso do ano que vem vamos de novo, tá? Tem Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Veranópolis. Alô, Bagé. Alô, comunidade aqui do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, Aimoré. Vacaria, terra do nosso Cruzeirinho. Paulo Pires. Alô, Vacaria. Sabe, vocês, clubes que nos enchem de orgulho, o nosso Rio Grande. Tu entendeu? Não leve a mal.
Eles não sabem o que Por que a Bandeirantes não tem esse setor dos clubes do interior aqui na rádio? Por que a gente não discute os times do interior? Por que o teu canal no YouTube não fala dos clubes do interior? Nós falamos quando tem Campeonato Gaúcho. Não, por que o teu canal não fala sobre os Nós clubes que do nós estamos interior? passando por imensas Por que dificuldades. vocês não estão nem aí, mano? Vocês fazem uma onda aqui no ar. Desculpa, Ernest. Quero te ouvir. Não é nem por ti, mas é que, na verdade, o que eu e o Bruno estamos falando não tem nada a ver com acabar Campeonato Gaúcho. Não, é que vocês querem o gauchão o ano inteiro, claro. E eu não outra entendi coisa, certo. por favor. Eu não entendi, eles E querem outra gauchão o ano coisa, e inteiro. outra coisa. Chama a Nicole. Manda mensagem. Não adianta falar. Manda mensagem. não porra. entendeu. Como é que é o Não arroba lá? entenderam Como é que é o a mudança de arroba lá? forma. Como é que é o arroba no Instagram lá? Libera o direct. Libera o direct pra turma. Tu também, libera o direct. O meu muito Instagram bonito. é aberto porque eu não devo nada para ninguém. O que deveria ser feito era cobranças à Federação Gaúcha de Futebol para ajudar os clubes, a CBF para ajudar os clubes. Diminuição, por exemplo, de datas faria o campeonato até mais atrativo. Tu pode daqui a pouco até estender um pouco mais o Campeonato Gaúcho. Tu não precisa necessariamente jogar em 10, 12, 13 As mensagens datas. surtiram efeito aí, já queremos um gauchão maior. Vamos estender o gauchão para mais datas. Não, é que Alô, Guimarães. Ribeiro Neto e Ijuí, tá? É que, na verdade, Prazer. Eu amo o Pampa. é que na verdade, esse é Ainda bem que é o Pampa, né? Vai. Sim, o Pampa. É que, na verdade, assim, ó, essa ironia que vocês estão fazendo, vocês estão sendo exatamente iguais aos assim? dirigentes colorados Não, desculpa. e gremistas. Não é ironia. Nós Não, sempre a falamos... ironia que tu tá fazendo eu, conosco. A ironia que tu tá vocês, fazendo conosco. Ah, tu não foi Enquanto nós estamos tentando debater calendário, enquanto nós estamos tentando debater datas... Na verdade, nós estávamos Olha tentando só. bater o Grêmio. Não, mas... E aí o Bruno Soares, apaixonado pelo futebol gaúcho, trouxe o Campeonato Gaúcho para discussão. Não, porque o Ribeiro Foi isso. fala sobre ter tempo para treinar. Eu tô dizendo para vocês por que não há tempo. É só para ter uma ideia, vou te dar um exemplo. Essas datas... Se o Inter for campeão Não gaúcho é. em 2025, eu não quero uma frase de Alexandre Ernst celebrando. Papaguete, Eu não quero rapaz. uma frase do Alexandre Ernst celebrando o título gaúcho. Mas tu não coisa vai ser precisa... outra. Nenhuma. Mas- É Inter campeão gaúcho. E aí vem aí a estreia no Campeonato Brasileiro. Mas é que tu não precisa ter frases minhas em 2025. Em 2024 eu deixei muito claro. O Campeonato Gaúcho era exatamente isso que o Bruno acabou de dizer. O salvo-conduto para o Inter. Porque se o Inter perdesse o Campeonato Gaúcho, esses jurássicos aqui que defendem exatamente o Gauchão e a A gente não te agrediu. e blá, blá, blá. Etarismo. A gente não te agrediu. A gente não te agrediu. Tá bom demais. A gente não te cara. agrediu. Defendam aí os velhinhos, tá, gente amiga? Defendam. Etarismo. Isso. Alô, Bagé. Não, Alô, Alô, campanha. Bagé. Alô, Planalto. Alô, Pelota. Alô, Rio Grande. São eles, O Inter não troca- identificados o Inter aqui, troca de TV técnico aberta. todo Vamos ano lá. por causa do Nicole Gauchão. Ovic, vamos lá para a nossa central. A Nicole se Eu quero a diverte. opinião dela também. Dá a tua opinião agora, Mitch. Eu vou me abster de opiniões aqui, eu tô só para reportar e trazer notícia para vocês. Vamos lá, Nicole. Quais são os problemas nesse momento do Grêmio até a retomada no Brasileiro contra o Bragantino, Nicole? Boa tarde. Além do calendário do Campeonato mensagens. Gaúcho. Eu falei, são Muitas muitas. mensagens. Vamos lá, Nicole. Gamba, eu tive um pequeno probleminha no meu ponto aqui, tu pode repetir, eu fiquei sem ouvir a tua pergunta. Na verdade, tu não ouviu porque eles não param de falar, Nicole. Eles não então deixam eu falar. perfeito. Muitas mensagens. É o seguinte, os problemas do Grêmio até o jogo contra o Bragantino, o que o Grêmio precisa resolver nesse período de treinamentos? O Grêmio tem bastante questões aí, o técnico Renato Portaluppi vai ter alguns problemas aí para solucionar nesse tempo, né? Vamos contextualizar aqui as opções da nossa enquete aqui, começando pelo goleiro, né? O Martinsin segue como titular, né? Vem sendo muito questionado pela torcida, principalmente pelas cobranças de pênaltis. Logo mais, inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A questão da zaga, acho que é a maior preocupação agora, visto que o Gustavo Martins foi expulso no último jogo, não vai poder jogar contra o Bragantino. O Kahneman levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso também. Outra questão é o meio de campo. O Renato vai manter Cristaldo e Monsalve como titulares, né? O Monsalve, garoto que vem sido muito querido pela torcida, né? Vem fazendo um ótimo futebol dentro de campo. E junto ao Bright White, né? Ele e o Bright White vem fazendo uma bela dupla. Inclusive, o Renato foi questionado por que retirou os dois tão cedo no jogo contra o Atlético Mineiro, né? E aí a gente vem com a questão do Ribeiro ali, que ele diz, né? A importância das finalizações, né? O treinamento das finalizações é mais uma questão que o técnico Renato Portaluppi vai ter que resolver. E Diego Costa, será que ele volta para ajudar nessa questão dos gols, né? A tendência é que sim, o Grêmio procura ter ele já para o jogo contra o Bragantino. Então, essas são algumas
questões que o Renato vai ter que solucionar nesse tempo aí da data FIFA. Muito bem. Bruno Soares, qual é o foco do Renato para essa retomada? Eu acho que o foco deve ser a defesa, tá? O meio-campo ele encontrou. É claro que cada jogo vai falando e você não pode desconsiderar aquilo que o campo mostra. Então hoje está dando certo com o Monsalve e com o Cristaldo, que o Renato não queria, foi um pedido, uma insistência da torcida que ele acabou atendendo. O Soteldo está bem, o Grêmio vai ter uma disputa no ataque entre o Diego Costa e o Bright White. Eu acho que o Arezzo merece ganhar mais oportunidades também. O Reinaldo hoje, o Mike não consegue sequer concorrer pela vaga porque está machucado, mas a zaga, aí sim, é o principal ponto. A gente debateu aqui essa semana já os goleiros que poderiam ser reavaliados também, mas em relação à zaga, o Renato precisa entender, Gamba, que não se faz uma zaga consistente empilhando os zagueiros, porque parece que o Renato tem essa ideia. Quero me defender, 3 zagueiros, 3 volantes. Não, tu pode ser compactado, ajustado, organizado defensivamente com 2 zagueiros. Eu colocaria o Natan Felipe como um dos titulares e acho que o Gemerson como outro titular, um da base, um jovem, um mais experiente, cada um com uma característica e tentaria fazer dessa forma. Já para o jogo contra o Bragantino? Sim. Parabéns, Bruno. Não, contra o Bragantino não, porque eu acho que o Gemerson não vai jogar, né? Tá. Aí contra o Bragantino ele vai ter Jeromel, Natan Felipe e o Rodrigo Caio, provavelmente. Tá, e qual seria a tua dupla de zaga? Cara, daí vai ter que ser Jeromel e Natan Felipe, né? Não tem o que fazer. O Rodrigo Caio acho que não tem condições, né? Mas não acho que o Queirão joga. Eu vou dizer uma coisa. Não, daí sim. Por incrível que possa parecer, Bruno, é por isso que tu é brilhante, né? Agora a pancada. Não. Eu também. É que ele defendeu o Natan Felipe. Natan Felipe tem que jogar. É um menino que tá pedindo passagem. Só que tem a fila, né? Tem a fila. É muito difícil. Mas é uma jovem, entendeu? Com oxigênio. Vitalidade. Com vitalidade, exatamente. A bola pede documento de identidade? Claro que não, todo mundo sabe disso aí. Agora, tem uma coisa que eu vou dizer, o Renato tem uma vantagem, só que eu não sei se ela se materializa como uma coisa boa. O time do Grêmio está pronto, ele só tem que treinar o time pronto, porque o time do Grêmio está definido. Tipo, tu pode mudar uma ou outra peça, eu não sei qual é o zagueiro, né? O resto do time está definido, tá? Contra o Bragantino, o Vila Sante já está de volta? Não, porque é um dia depois da data FIFA. Provavelmente então, não. E nem o Soteldo, né? Tá, então assim, ó, o Grêmio vai jogar, atenção, com alguém para jogar no lugar do Vila Sante, Dodi, os 2 meias, Cristaldo e Monsalve. PP, eu acho. O Bright White, entendeu? E o extrema, que vai ser o Aravena, o Natan mas ali Fernandes, na frente, Diego Costa, né? Pavon, Ali na frente, Diego entendeu? Costa é titular, né? Eu já não sei, tá? Mas esse é o time, então é só treinar, porque o Renato, ele é previsível. Ele repete, ele vai repetir, entendeu? Então não tem muito que a gente ficar divagando sobre um sistema tático. Não, ele vai fazer isso porque é do histórico do Renato. Repete. O Paulinho me lembra aqui que a data FIFA termina de 10 para 11 e o Grêmio joga no final de semana. Em tese, é possível ter o Vila Sante. Claro, e o Vila Sante é fominha. Em tese, é possível ter o Vila Sante. Eu Acho que ele vai jogar, pô. Eu já vi ele jogar pela seleção. Eu já vi ele jogar terça na seleção e quinta no Grêmio. Ele vai jogar. É que o Bruno achou que não pegou a questão do dia 11, porque o Inter joga dia 11. O Inter que não consegue pela data FIFA. Isso. Então o time do Grêmio está pronto. Está pronto. O que ele tem é que treinar o time pronto. Uma coisa, Vamos lá, Pedro Espinosa. Uma coisa o Renato sabe, né? E todos nós sabemos. Não vem mais ninguém, o ano está acabando. Então, até uma questão de planejamento para 2025. Se realmente... Com o Renato? Isso. Se realmente o Renato vai permanecer e é uma opção expressa da diretoria para que tenha essa manutenção junto do último ano de mandato do presidente Guerra, aliado ao comando de Renato, já é interessante para o próprio Renato enxergar o que ele vai poder usar no ano que vem. Porque assim, a zaga do Grêmio é algo que é um problema. É um problema e tem que ser solucionado. Eventualmente vai jogar um ou outro, que eu estou dizendo assim, ou o Jeromel, ou o Kahneman, ou o Rodrigo Caio. Agora ele tem que estipular o titular que vai fazer dupla com com estas 3 opções. Quem é o titular hoje? O único titular indiscutível que o Grêmio tem na zaga, na opinião de Rodrigo vocês? Eli. Indiscutível não tem, Gabriel. Não. Pro Renato. Pro Renato, Rodrigo Eli. Não, acho que o Gemerson também, Rodrigo a dupla dele, Eli. eu acho que é essa. Não, indiscutível hoje... Não, é que assim... Pro Renato. A pergunta Rodrigo é pro Eli. Renato. Rodrigo Eli. Rodrigo Eli. Rodrigo Eli. Eu acho que indiscutível A é o zaga Rodrigo titular Eli, é mas a Rodrigo data- Eli. Aí que tá. Eu acho que ele tem uma zaga titular. Eu acho que ele tem a Eu zaga, acho que ele sim. tem uma zaga titular. Eu acho que a zaga titular dele é essa. Só que assim, Hoje é... Só que assim, eu não sei se daqui a pouco o Renato
O Ribeiro falou das questões táticas. Ele pode treinar eventualmente uma formação com um desses experientes jogando como uma espécie de um líbero daqui a pouco. Por que não? O Kahneman um pouco mais de líbero. Mas quando jogou com 3 zagueiros contra o Fluminense, por exemplo... Mas não tinha o líbero. Aí que tá. Ele não usou o Kahneman de líbero. Ele usou o Kahneman aberto, marcando áreas pelo lado. O que eu estou propondo é justamente o que indo ao encontro do que vocês dois estão dizendo. E o Ribeiro falou sobre treino, né? Tu precisa o quê? Treinar isso. E eu nem sei se o Kahneman consegue se comportar como líbero, porque ele tem aquela característica de sair a taça, né? Vamos falar de Wesley no Internacional, tem informação importante. Diga lá, Nicole. Isso mesmo, Gamba. O Besiktas da Turquia ofereceu 7 milhões de euros pelo jogador. O Inter recusou a proposta, já que tem 50% dos direitos econômicos e acabaria ficando apenas com metade desse valor, né? Os outros 50% pertencem ao Palmeiras. Mas o clube avalia aumentar essa proposta. O Inter quer 15 milhões de euros, mas se chegar uma proposta de 11 milhões, pode ser que aceite. É uma possibilidade da direção colorada aceitar a oferta. Lembrando que a janela de transferências turca fecha no dia 13 de setembro, Gamba. Muito bem, obrigado, Nicole. Vamos lá, Alexandre Ernst, Wesley. Gamba, a gente tem algumas questões para avaliar nesse ponto do Wesley, tá? Eu até hoje pela manhã eu gravei sobre isso no meu canal. Qual é o teu canal? No YouTube. Tem o canal do Alexandre Ernst lá no YouTube. Lá tem algumas informações interessantes do Internacional. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, cara. Tá muito bom. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Um elogio do decano do programa é sempre envaidecedor. Pode concluir, inclusive. Obrigado. A grande questão é que o Internacional ele orçou para 2024 130 milhões de reais em vendas de jogador. Ele teria 60 milhões do Vitão, agora, nos últimos dias, né? Só que o negócio com o Betis ele foi desfeito, porque o Betis teve uma questão lá de fair play financeiro na Europa e tudo mais. Ou seja, o Inter perdeu 60 milhões de reais. O Inter, até o momento, ele vendeu 63 milhões de reais. O Inter vende o Bustos, o Inter vende o Maurício e ali ganha um dinheirinho mínimo quase do Robert Renan. Então, o Inter vai precisar vender. E é por isso que a Nicole trouxe os valores elevados, né? De 15 milhões, de 11 milhões talvez, mas assim, passando de 10 milhões de euros, o Inter até avaliaria negociar o Wesley, justamente por conta do seu orçamento. Agravado, claro, a questão da eliminação na Copa Sul-Americana, eliminação na Copa do Brasil antes do previsto ao orçamento, né? O Inter previa, por exemplo, chegar orçamentariamente, tá, na semifinal da Copa Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso não aconteceu. Então o Inter tem 2 rubricas que são defasadas. Então assim, o que me parece, tá? Me parece que o Inter vai ter que ter uma decisão, vai ter que tomar uma decisão. Olha, ou eu tento achar outras formas de ganhar dinheiro, outras maneiras de compensar essa questão do déficit de orçamento de vendas, ou eu vou vender para garantir a minha saúde financeira até o final do ano. Porque não adianta nada. O Ernst, mas aí tu vende o cara e aí tu não tem um jogador que é o destaque da temporada para uma vaga na Libertadores ou alguma coisa assim em dezembro. Mas aí eu posso te contrapor o seguinte, beleza, daí tu tem ele, só que tu não tem dinheiro para pagar o salário dos caras. Tu não tem dinheiro para pagar a tua folha de jogadores. Então, fica uma questão bem importante para ser dosada pela direção do Internacional. Mas, só uma pergunta, como é que o Inter se meteu nessa saranda financeira se recebeu um aporte muito significativo da Liga? Como é que... Sim, tudo... mas isso já foi explicado, posso explicar de novo. O Inter, inclusive, alguns conselheiros entraram em contato com a direção pedindo para que eles esmiuçassem os valores. Né? Por exemplo, o Inter ganhou 100 milhões de reais da Liga. E o Inter foi lá e fez isso, esmiuçou. Eu peguei e paguei dívidas trabalhistas, eu fui lá e paguei dívidas com empresários, eu fui lá e paguei dívidas bancárias e assim foi. Todas essas dívidas que foram pagas, o Inter teve, entre aspas, poder de mercado. E aí saiu gastando feito louco. Não, o Inter Posso fazer uma pergunta? É verdade que o Inter não pagou o Wesley ainda? Tem uma parcela em atraso. É verdade que o Inter não pagou o Thiago Maia ainda? Tem uma parcela em atraso. Então aí não adianta, por isso que eu digo que não adianta dar dinheiro. Porque eles sempre vão gastar mais do que eles arrecadam. Isso não tem fim nunca. Não é porque, na verdade, o Internacional só não gastou... Não é o Inter, tá? São todos os clubes. Não, perfeito. O Inter na janela
O Inter, para gastar agora nessa janela, o Inter só fez 27 milhões em gastos. Só. Comparado com os principais clubes do Brasil, é nada. Não dá para comparar. Mas por que a gente não pode comparar? Sabe quando é que vai Porque minimizar é isso? outro mundo, cara. Sabe quando é que vai minimizar? Não levanta a bandeira da SAF, porque eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu debato sempre isso. Mas eu não ia falar da SAF. Não, que bom. Não. Porque não é a SAF que vai salvar o futebol brasileiro. Não, isso aqui não é isso. No caso, estamos falando do Internacional, né? Pelo menos eu enxergo assim. E vi isso no Grêmio, entende? O Grêmio ficou uma quinzena, né? Uma quinzena de anos sem ganhar nada. E quando o campo começou a responder, deu direito ao Grêmio de aumentar o seu poder de investimento. Porque os parceiros que estão junto aos clubes, quando percebem que não está rendendo o campo nem os títulos, eles se afastam. Hoje, Grêmio e Inter são deficitários de grandes parceiros. E quando o Grêmio investiu mal, né? E quando o Grêmio investiu mal. O que eu quero dizer é o seguinte, a hora que o Internacional, e eu estou falando muito sério agora, a hora que o Internacional voltar a levantar taças e conquistar títulos, esse prisma, ele muda por completo. Por completo. Mas não... Porque daí consegue novos parceiros, novos investidores, quita uma parcela aqui e acolá, não fica pendurado no pincel, é isso que eu estou dizendo. Não é que eu divirjo. E eu não gosto da SAF, tá? Não é que eu divirjo, que bom. Não é que eu divirjo do Pedro, tá? Eu só acho que a gente está levando para um lado muito assim, por que reforçou o time? Porque tinha pretensões no campeonato, assim como o Grêmio. Sim. Por que o Grêmio reforçou o time agora no meio do ano? Natural. Porque estava indo para a segunda divisão. Mas olha só, então, sobre o... me parece assim, tirando todos os reforços que o Inter trouxe hoje, talvez o Robert Renan e o Alário que não deram certo. O que eu quero dizer é o seguinte, a hora que o Inter voltar a ganhar os títulos e vencer partidas importantes... Tudo facilita, né? Esse tipo de notícia não vem à tona. Porque o Inter resolve internamente, paga ou faz lá o pedal, mas esse tipo de notícia não vem à tona, porque daí o campo vai sustentar outras notícias, outras coisas. Eu não porque vou isso defender... isso aí não é incomum. O Grêmio também. Lembra no condomínio de credores? O que foi o condomínio de credores do Grêmio? Sim. Não é incomum. Eu não vou defender, só um parênteses. Eu não vou defender a inadimplência, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que tu não está falando sobre isso. Eu estou querendo dizer assim, eu não vou defender a inadimplência, tá? Só que me parece que nesse caso do Flamengo com o Thiago Maia, é um rancorzinho do time carioca. É alguma coisa que ficou no bastidor do negócio Thiago Maia e Internacional. Porque vamos falar sério, né, gente? São 250 mil euros, tá? 250 mil euros o Flamengo usa no estacionamento. Tá? O Flamengo fez para ridicularizar o Inter. O Flamengo não soltou, porque, com certeza, vamos falar sério, né, gente? Não é só o Inter que deve para o Flamengo. E o Flamengo deve dever para alguém também. Mas é claro, é normal. Então, quanto que o... Por isso que eu estou dizendo, eu não estou normalizando a inadimplência. Só reforça para mim, quanto que o Inter quer no Wesley e quanto que ofereceram? Ofereceram na casa dos 6 e 7 milhões de euros. Tá? Beleza. Só que o Inter só tem 50%, como a Nicole falou. Tá. A partir disso, pediu bem mais para ficar no meio termo. Isso. Na boa, vê só o carro e leva no aeroporto. E aqui eu estou dizendo o seguinte, não estou dizendo que ele é ruim, tá? Ele é bom jogador. Mas ele veio para o Inter para ser um reserva do Wanderson, um jogador que surgiu na base do Palmeiras bem. Eu lembro dele na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, temporada 2020 que terminou em 2021, se eu não me engano. E ele foi bem ali, mas depois ele começou a ir mal no Palmeiras, porque perdia muitos gols. Se eu não me engano, o Palmeiras vendeu ele para o Cruzeiro por cerca de 16 milhões de reais. Um garoto da base do Palmeiras que valoriza tanto seus ativos. Ele foi muito mal no Cruzeiro, ele chega no Inter e talvez hoje ele esteja vivendo o melhor momento da sua carreira. O que eu estou dizendo? Que ele não é importante? Não, ele é importante. O Ribeiro tem razão quando disse que é o melhor jogador do Inter na atual temporada. Só que eu estou falando de um valor muito acima do que ele vale. É muito além para um Inter que não disputa mais nada esse ano. O Inter só briga por uma vaga na Libertadores. Então, dá para brigar por uma vaga sem o Wesley. Aproveita e vende por muito mais do que vale. O ponto não é a proposta entre 6 e 7. O ponto é o que fica pro Inter. É 50%. O 6 e 7 pro Wesley, eu tô fechado contigo. Porque é um baita valor. Porque tu quer ver uma coisa... 50% pro Inter, aí tá certo o Inter. Vamos fazer... Aí tá certo o Inter. Vamos fazer pela calculadora. Mas se aumentarem um pouco, faz o negócio. Vamos fazer pela calculadora, tá? O Inter pagou 2 milhões de euros pelos 50% do Wesley junto ao Cruzeiro, tá? Se for esse 7,
ele fica com 13,5. Isso, ganha ele vai 1,5. lucrar 1,5. Daí não É vale. muito ruim o pouco, negócio. é pouco. Sim, daí sim. Então, e tem outra coisa que tem que levar em consideração, não só a questão dos números, né? Tu fala muito bem que é a melhor temporada dele e tal, isso e aquilo, e ele vai fazer em março do ano que vem 26 anos. Mais isso. 26 anos. Tu não pega, talvez, pelo Wesley, um valor de 5,5, 6, entende? Se tu pegar daqui a pouco e vender ele no ano que vem, e daqui a pouco tu aposta na permanência do cara, e acontece que nem o Wanderson. Sim. O Wanderson, o Inter foi lá e bota 4,5 no Krasnodar, e esse Não, ano e o outra, né? Wanderson é Tu nada. tem uma valorização Mas espero do que seja Wesley. recuperado, porque é bom jogador. Não, Wanderson. com certeza. Por também mais, acho. por mais que o Inter discuta e com razão, por ter direito a 50%, tu tem uma proposta na casa dos 7 milhões de euros pelo Wesley num ano ruim do Inter, né? Claro. Num ano ruim, tu tem uma proposta que é extremamente significativa. Ruim do Inter, guardar- mas ele tá jogando Ele é muito. perfeito. Guardadas as proporções e de jogador e de negócio, Maurício, né? Maurício. O A Inter, questão- o Inter aceitou a proposta do Palmeiras pelo Maurício, Mas porque entendeu também como a última oportunidade, É isso talvez, aí. de ver assim, ó. Já ouvimos várias vezes, né? Ó, o cavalo está encilhado. Exato. Se a gente não montar, a gente Mas, vai ficar mal na foto. Ô, Bruno, qual é a informação sobre o desejo do Wesley? Porque já que foi citado o Maurício, era notório O Maurício queria ir embora. que o Maurício tinha um Isso. desejo de sair. Eu acho que o Wesley não tá infeliz, Quer ficar? né? Não, o que se fala dentro do Inter é que ele não. Ele disse assim, cara, tô por vocês. Perfeito. Até porque Porque é o ele seguinte, tá bem né? no Inter, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de jogar na Europa pela primeira vez. Isso. É. Ele tá. Veja bem, né? Isso ele vai pesa, pro né? terceiro. Desejo do jogador Europa pesa. não, é Turquia, né? É o Meio Oriente ali, É, né? é. É que a Turquia, é quase Ásia. Mas assim, tem que pensar o seguinte, ele vai pro Besiktas, que é o terceiro time da Turquia, né? Tem o Fenerbahçe, tem o Galatasaray e o Besiktas. Sim. Teoricamente, pode ser a porta de entrada para ele ir para outro centro, tá? Eu acho que essa questão assim de Europa não é tão sedutória, né? A partir do momento que na Turquia e o terceiro time da Turquia. Sim. Tá? Então, o que a gente ouviu é que é o seguinte, o Wesley meio que, tá na mão de vocês, cara, tá de boa. Eu sou feliz aqui, ganho bem aqui, perfeito. tá de boa pra mim. Nicole Alvic, vamos falar de Marquezin, goleiro do Grêmio. Qual é a estatística do Marquezin em cobranças Eu te de digo, zero. pênalti? E o que é? Zero. Em cobranças de pênalti, Nicole. Vamos lá, vamos que ouvir. maldade, Olha, que maldade, Gamba, Ribeiro. é bem preocupante, tá? A gente trouxe aqui os números da carreira do Marquezin em relação só a pênaltis. E de 80 cobranças, ele defendeu apenas 9. Vocês acompanham agora aí na tela todos os times que ele passou, né? O Grêmio ali em primeiro foram 15 pênaltis, nenhuma defesa, como o Ribeiro Neto disse, né? Aqui ele tem 0% de aproveitamento. No Celta de Vigo, 4 pênaltis e acabou defendendo 2, 50%. No Porto, 8 pênaltis, defendeu apenas 1 ali, com 12% de aproveitamento. No América do México, 21 pênaltis e só 1 defendido, 5% de aproveitamento. No Santos Laguna, 14, 3 defesas, 21%. No Lanús, 16 pênaltis e 2 defesas, 12% de aproveitamento também. E na seleção da Argentina, 2 pênaltis e nenhuma defesa, totalizando ali o número que eu já havia trazido, 80 pênaltis na carreira do Marquezin e só 9 defesas. Então é um número bem preocupante e que é a principal cobrança da torcida do Grêmio em relação ao goleiro titular. Vocês acham que isso define o goleiro? Não, é óbvio que defende que pênalti não é com ele. Quando ele chegou, Define isso, não é com ele. Quando ele chegou, alguém olhou os números só da passagem anterior ao Grêmio, Celta de Vigo, 50% de aproveitamento. Teve uma pergunta para ele na entrevista de apresentação sobre ser pegador de pênaltis. Mas Não, pegador só de brincar. pênalti. Juro? Não, mas aí... Busca coletivo do aí eu Bruno. tenho que ser o De ombudsman da 80 imprensa, pênaltis, né? ele defendeu 9. Não, é horrível. Mas eu tô daí- ironizando Não, não é. que só prestaram atenção no Celta de Vigo. Claro. Mas Mas só aí não, é- a questão, aí só é que aí nossa tem dois incompetência, pontos, né? claro. Aí a Tem incompetência dois nossa. pontos. A incompetência da direção, por só ver o Celta de Vigo, e a incompetência do repórter que fez a pergunta de ser pegador de pênalti. Mas Tu me eu desculpa, acho né? que a pergunta Porque- talvez tenha não, sido direcionada porque ao a período no pior Celta. Esse pano não precisa passar. Não, eu acho que não foi da Vem carreira. comigo Eu acho que aqui. não foi da carreira. Vem comigo aqui. A pior praga do Vem comigo jornalismo é aqui. o jornalismo declaratório. Vem comigo Que o cara vai lá, simplesmente acredita na frase da pessoa e não vai buscar, não vai futricar mais. Então, se o repórter tivesse visto as outras porcentagens de defesa, ele não tinha feito essa Tá, mas a gente não está aqui para criticar o repórter, a gente está aqui para falar do Marquezin. Legal.
É assim, ó. Tô curioso pela resposta da enquete. Assim, ó. Você tá curioso? Tô curioso. Fala, Pedrinho. A minha avó tem 91 anos, tá? Ah, e ela é uma querida e ela usa a mão esquerda dela para glaçar os doces, né? Para fazer a ambrosia que tá chegando e tal. Faz uns meses. Não, mas é porque Vai querer ela está com pressionar muitas a dificildades, avó do né? Pedro Espinosa. Não, Ela está com pressiona muitas o Espinosa para ele fazer isso. A avó dele de 92 anos. Vai, Pedro. A minha avó anda hoje com o auxílio de um andador e tal. E a minha avó pega mais pênaltis que o Marquezinho, tá? Semana retrasada. Fecha aqui. Semana retrasada, tirei metade do minguinho aqui, ó. Minha nota atualmente é 9,5. Eu, sem o minguinho, pego mais pênaltis que o Marquezinho, tá? Então é o seguinte, ó. Cara, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão de sacanagem comigo. Cara, isso aqui é um escárnio. Esses números são um escárnio. Ai, meu Deus. Isso aqui não deveria passar no telão da Bandeirantes. A Bandeirantes, o Grupo 1,52. Bandeirantes de comunicação, ilibado, sério, com credibilidade, passar um telão desses. Isso aí, tu aí que tá comendo teu churrasco, teu macarrão na hora do almoço, engasgou. Isso aí faz mal pra ti, faz mal pra mim, que tô vendo de perto. Imagina tu que tá do outro lado da televisão. Tá com vontade de dar uma palmada aí, sem quem que passa na sua frente aí, entendeu? Tu no restaurante que tá com um ventilador de teto, não bota farofa no prato, hein? Não bota, vai voar, entendeu? O garçom que serve... Cara, é inadmissível, eu não aceito mais os donos da bola trazer esse tipo de conteúdo, Cara, sabe, afrontivo conosco, torcedores do Grêmio, entendeu? Minha avó querida, um beijo pra senhora. Um beijo pra mim, que agora minha nota é 9,5. Vale. Sem o minguinho, sou mais goleiro que o Marquezinho. 15 pênaltis. Pelo amor de Deus, cara. 15 pênaltis Pelo e amor de nenhum Deus, defendido. cara. Tu imagina um torcedor do América do México. Pô, 21 pênaltis, ele pegou 1. É muito Vale- ruim vale o número. destacar. Lá no México, Los Dueños de la Pelota Muito tinha essa ruim, discussão né? muito forte também. Nossa Los Dueños de la Pelota discutindo o Marquezinho que pegou um pênalti. Vale destacar que teve um diretor do Grêmio dizendo, né, que pelos valores envolvidos ele não traria o Sérgio Rocher, né? O Sérgio Rocher foi oferecido pelo Grêmio mas e assim, ó, ele é um grande pegador vamos de lá. pênaltis. O Ribeiro Neto aqui, que coisa maravilhosa, Capuzinho aqui na volta. De volta com Donos na tela da Band, também no YouTube. De imediato, olha que coisa maravilhosa. Partiu. Vamos lá. Resultado final da enquete, rapidinho. O resultado final da enquete vem aí, horário político em seguida. Qual deve ser a prioridade de Renato nesse período sem jogos? Trocar o goleiro, 36%. Nossa senhora, hein? É uma barbaridade. Trocar o goleiro, 36%. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Talvez aquela estatística tenha induzido a audiência, né? Vem aí o horário político logo depois. Boa tarde, RS com Alexandre Mota. A gente volta amanhã. Tchau, pessoal.